Eu danço a salvação dos altos, céu, favor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Hoje, como de costume, primeiro domingo do mês, nós teremos a celebração da ceia do Senhor daqui a pouquinho. E quando acontece isso, as crianças não descem. Então, papai, mamãe, vovó, tio, titia, cuidador, paciência aí com o seu filho, sua criança que está sob sua responsabilidade, ok? Isso acontece todo primeiro domingo do mês aqui. Aqueles que nos visitam são bem-vindos a este lugar. Eu te convido a continuar com toda a atenção, para que nós possamos juntos ouvir a Deus. Quando nós falamos que o culto é responsivo, até agora eu e você estávamos falando a Deus, falando sobre a sua grandeza, o seu poder, o seu amor, sua graça, sua misericórdia. Agora Deus vai falar conosco através da leitura e reflexão da palavra dele. Não que Deus não vinha falando enquanto o louvor acontecia, vinha, mas agora de uma maneira mais direta, mais específica, Deus falará conosco. Então que o seu ouvido, que a sua alma, a sua mente, assim como eu também, todos estejam atentos e abertos à palavra de Deus. Feche seus olhos mais um instante, todos de olhos fechados. Eu gostaria que você orasse a Deus mais uma vez, clamando a Ele graça, misericórdia, compreensão daquilo que a palavra de Deus há de falar à sua vida e à minha vida. Peça para que Deus traga a sua mente cativa a este lugar, que toda preocupação, inquietação, sua cabeça ocupada com outra coisa, seja suprimida pela palavra de Deus. Peça para que Deus te ajude a estar aqui de fato. Amém. Senhor, ouve a nossa voz, ouve a nossa oração. Queremos te ouvir. Então tira todo e qualquer impedimento de não te ouvir e de não compreender. Nos ajuda a te ouvir e a compreender a tua voz, a tua palavra. Nos ajuda a nos render a tua palavra. Fala conosco na nossa oração em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nosso Deus. Há uma regulação das plataformas digitais. Você tem prestado atenção no que vem nas últimas semanas sendo debatido ferrenhamente lá no Congresso? E esse debate não é apenas no Congresso brasileiro de regulamentação ou regulação das plataformas digitais. Isso é algo mundial. Isso já tem a ver com a ONU. Isso está sendo discutido também em outros países. E nós sabemos, e pelo menos eu que tenho acompanhado, espero que você também esteja acompanhando, que há uma queda de braço ali dos nossos parlamentares. Vota, não vota, agora engavetaram, entre aspas, ia votar, não votou, porque tem que fazer algumas correções no texto. Nós vivemos nessa sociedade inserida nesse contexto de mídias sociais. Eu quero ler uma citação aqui de um jornal jurídico recente, março de 2023, diz assim: a regulação da internet é um tema complexo e controverso. Por um lado, o excesso de regulação pode permitir um abuso institucional por governos nacionais de controle e monitoramento de conteúdo na rede. Por outro, o uso e dependência cada vez maior da informação. Aí entra o capitalismo informacional, gerou problema de segurança para usuários e titulares. Bom, em suma, está, sem querer generalizar, não todo mundo, mas grande parte da sociedade, e nós, em específico brasileiro, todo mundo está querendo falar, todo mundo está querendo postar, todo mundo está querendo se amostrar de alguma forma. Nós vivemos esse tempo. As pessoas estão se amostrando cada vez mais presencialmente e também virtualmente.
Então, para aqueles que dizem, não mexo com a rede, você tem se amostrado presencialmente. As pessoas, elas têm registrado e compartilhado parte do seu dia a dia. E aqui não é uma crítica específica, nem direcionado a ninguém. Eu estou falando do que acontece no mundo e no Brasil. Então, se você falar, não é comigo, não é com você, comigo e com todo mundo de forma geral, ok? As pessoas, elas estão registrando e compartilhando o que come, o que bebe, né? Comer e compartilha, né? Elas estão compartilhando o que veste, o que calça. Elas estão compartilhando o lugar onde mora, ou lugares que frequenta quando viaja. Não estou falando contra isso, por favor, tá bom? As pessoas, elas estão compartilhando seus passeios sozinhos ou com outras pessoas. Até mesmo os que passeiam com um pet de estimação, compartilha. As pessoas reencaminham aquilo que elas receberam e por vezes, sem checar fonte, mas vai encaminhando para outros. E muita gente está comentando agora nas redes sociais de uma maneira ousada suas posições sociais, suas posições políticas, as suas posições religiosas, estão defendendo demais assuntos. Há uma coragem exacerbada ali atrás da telinha. Não é igual quando dá de cara presencialmente com a pessoa, mas há esse manifestar. E aí os governantes do mundo, e no caso o Brasil, estão olhando para isso. Porque as pessoas, elas têm tanta necessidade de falar, tanta necessidade de ser vista, que elas estão querendo ser mais uma influência, né, na sociedade. Cresce cada vez mais esse desejo. É um fenômeno conhecido como a democratização da liberdade de expressão. Você já ouviu falar isso? É a democratização da liberdade de... O duro é que está todo mundo achando que pode falar o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, e acha que pode postar tudo. Eu não quero aqui entrar na queda de braço do Senado, dizer o que é verdade, o que não é verdade, mas eu quero chamar a sua atenção, a começar em mim, o que eu, Arnold, e o que você, o que nós andamos compartilhando por aí, em todas as mídias sociais, e também presencialmente. Estava fazendo um pedal no Monte Patelma, fomos até determinados bairros aí pedalando, e aí a gente passa e começa a olhar, a gente começa a conversar, e a gente começa a rir, né? Você conhece a mídia do bairro? Quem já ouviu falar na mídia do bairro? Você vê um grupo de mulheres conversando, você fala, é a mídia do bairro. Daqui a pouco todo mundo vai estar sabendo, mas há também agora os homens que estão falando demais. Então você vê um grupinho de homens assim falando, só que nesse grupo que a gente viu no sábado, tinha desde criancinha, adolescente e adulto. A mídia está ampliando. Daqui a pouco o bairro todo vai saber. Então, de uma forma ou de outra, virtualmente ou presencialmente, nós estamos compartilhando. Nós estamos nos amostrando, se eu posso assim dizer. Agora, o que eu e você, que tipo de influencer, se assim eu posso usar essa expressão, eu e você estamos nos saindo. Que tipo de influência eu e você estamos nos saindo? Tanto presencialmente quanto virtualmente. Na semana passada nós olhamos para a vida de um homem específico chamado Barnabé e vimos o como ele amou Jesus e buscou pisar as pisaduras de Jesus. Hoje nós vamos olhar para a vida de um outro homem, de um outro servo de Deus, que serve também tanto para os homens quanto para as mulheres. E esse servo de Deus que buscou imitar a Jesus Cristo, e por isso ele tem muito a me ensinar e te ensinar. Então acesse a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versos 2 e 3. E vamos ver o que esse servo de Deus tem a ensinar a mim e a você, homem, mulher, filho, filha, servo e serva de Deus, hoje. O que ele tem a nos ensinar, a partir daquilo que ele viveu no primeiro século. 2 Coríntios capítulo 3, versos 2 e 3. Esse é o texto de partida da nossa reflexão. Nós teremos vários outros textos. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 3, versos 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. 2 Coríntios 3, versos 2 e 3, texto de partida da nossa reflexão. Vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens,
como carta de Cristo. O título da mensagem de hoje: Influencer de Cristo Jesus. É sobre isso que eu quero conversar com você. O apóstolo Paulo foi um dos maiores, para não dizer o maior, um dos maiores influencers de Cristo Jesus em sua época. E eu quero destacar aqui em primeiro lugar que ele foi influencer no formato presencial. O apóstolo Paulo, ele foi um grande influencer no formato presencial. E aqui eu vou falar vários textos e você vai anotando para você, como um crente bereano, conferir durante a semana na sua casa. Em Atos capítulo 9, versos 18 a 20, quando Saulo se converte, depois vai passar a se chamar Paulo, e ali ele viveu a cegueira. Em Atos capítulo 9, versos 18 a 20, Ananias vai orar por ele, em orientação e obediência à palavra de Deus, e as escamas dos seus olhos caem, e ele volta a enxergar. É o que diz Atos 9, 18 a 20, e fala que Paulo então passa a pregar, a ensinar, a falar a despeito de Jesus Cristo. Paulo, após a sua conversão, ele toma uma posição diante das pessoas e passa a compartilhar Cristo Jesus. É o que diz Atos capítulo 9, versos 18 a 20. O apóstolo Paulo, ele passa a fazer isso no início da sua conversão e em cada novo grupo de pessoas. Quando a gente estuda a vida de Paulo, nós sabemos que ele foi um viajante, foi um missionário. Ele pregava a palavra de Deus por vários lugares, ele se relacionou com vários grupos de pessoas, e nós vemos o apóstolo Paulo em cada novo grupo de pessoas, ou seja, presencialmente, conforme nós lemos em 1 Coríntios 2, agora eu peço que você abra esse texto, que está perto aqui, volta em uma carta de Paulo, nós estamos em segunda, abra em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, vamos ver como que o apóstolo Paulo vivenciou esse influencer no formato presencial. 1 Coríntios 2,2 diz: porque decidi nada saber entre vós, senão, termine de ler comigo, a Jesus Cristo, e este crucificado. Não é que Paulo não falava do gatinho, do cachorro, não falava das barracas que ele aprendeu a costurar e fazer com Priscila e Áquila. Não é que ele não falava do tempo, da geografia, não. Paulo falava, porque ele era um homem eloquente, ele conversava sobre vários assuntos. Mas há um destaque aqui, que a vida dele de influência de Cristo Jesus é que por onde ele passava, com o grupo das pessoas, ele tinha como prioridade falar de Jesus Cristo, compartilhar Jesus Cristo com as pessoas. Por isso que ele diz: eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Paulo foi um influencer no formato presencial também enquanto ele estava preso. Até preso, Paulo influenciou. Ele não deixa de compartilhar, de influenciar outras pessoas. Atos capítulo 16, verso 25, diz que muitos açoites no cárcere, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo foi um grande influencer de Jesus Cristo presencialmente, até mesmo dentro da prisão. Depois de ter sofrido uma humilhação moral, porque ele foi açoitado em praça pública, confere durante a semana em casa, lendo Atos 16, 25, lê os versículos anteriores. Moralmente ele estava afetado, ele foi humilhado, ele estava sob fortes dores de açoites. Imagina levar açoite no lombo. Ele estava proibido de ir e vir, porque ele estava encarcerado além da cela, no tronco. Mesmo assim, com toda essa circunstância, Paulo compartilhava, influenciando os demais presos em sua volta. Olha que influência de Cristo dos bons, até preso, até tolhido da sua liberdade, ele continuava a compartilhar Jesus Cristo, influenciando até os presos. Paulo, ele foi esse grande influência de Jesus Cristo presencial, no formato presencial também, enquanto ele estava diante de autoridades. Lembra que eu falei na nossa introdução? O que tem de gente corajosa, falando o que quer, do jeito que quer pela rede social, mas quando ele se encontra com a pessoa de quem ele falou aquilo cara a cara, só falta ele achar um buraco e se enfiar. E muita gente corajosa atrás da telinha, né? O apóstolo Paulo, ele foi ousado presencialmente diante de pessoas comuns e diante das autoridades. Paulo não se sentia intimidado. Primeiro que ele tinha tranquilidade
e convicção de que o que ele compartilhava tinha valores no reino de Deus. Ele não negava aquilo. E Paulo foi esse grande influência também diante das autoridades. Atos capítulo 24, verso 25. Paulo está ali dissertando acerca da justiça e do juízo vindouro diante de Félix. Félix foi um dos governadores romanos. Vários governadores romanos foram inquiridos, requisitados pelos judeus, fariseus, pela liderança religiosa da época, para prender Paulo. E esses governadores romanos prendiam para ouvir o que Paulo tinha para dizer. Paulo, ele está diante de Félix, e ele não se cala, e ele fala do juízo de Deus. E Félix fica tão influenciado que chega a ficar amedrontado, quando ele ouve falar do juízo de Deus, ele fala: vai embora daqui, depois a gente continua isso. Paulo assumiu diante do governador romano o que ele compartilhava para as outras pessoas. Ele não se cala. 2 Coríntios 3, versos 2 e 3, volta lá no texto de partida da nossa reflexão, antes de nós irmos para o próximo ponto. 2 Coríntios 3, versos 2 e 3 diz: vós sois a nossa carta, escrita e lida por todos os homens. Paulo falava à igreja de Corinto: vocês estão sendo lidos, vocês estão sendo vistos por todos os homens. À luz da palavra de Deus, eu digo que eu e você estamos sendo vistos, eu e você estamos sendo lidos por todos. Eu não estou, não, está, a não ser que você esteja fechado numa redoma sozinho e ninguém te vê. Todos nós estamos sendo vistos e lidos por todos os homens, por todos os lugares onde nós passamos. A questão é o que tem visto e lido em nós. O que as pessoas estão vendo, ouvindo e lendo em cada um de nós. O apóstolo Paulo chamou a atenção e encorajou a igreja a viver como essa carta viva. Essa carta com narrativas de vida, de uma vida de Cristo Jesus, comandando a vida deles. Paulo, ele nos ensina desse comportamento presencial, como eu falei na introdução da mensagem. Talvez a gente fala: pastor, não, eu não tenho nada dessas mídias, esse negócio de WhatsApp eu não gosto, de Facebook, de Twitter, de Instagram, e os outros nomes mais modernos que eu gravei ainda, não vou arriscar falar errado aqui. Então, pastor, eu não tenho nada a ver com isso. Tem, se você abre a boquinha, se você se reúne com alguém, se você conversa com alguém, então você está falando, você está influenciando. Até naquilo que deixa de fazer quando deveria fazer, ele está falando e está influenciando. De uma maneira muito forte. E Paulo, que foi um dos maiores influencers de Cristo Jesus no formato presencial em sua época, por onde ele passava, diante dos mais diversos grupos de pessoas, ele fala que a sua vida e a sua fala não era com tintas humanas, era escrita pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. E isso era escrito com tinta do Espírito Santo de Deus na vida de quem ele influenciava. Em segundo lugar, Paulo também foi uma influência no formato virtual. Como assim, pastor? Não tinha mídias sociais na época? Eu sei que não tinha. E eu fiquei pensando, enquanto eu orava e preparava essa mensagem, eu fico imaginando se Paulo tivesse todos os recursos midiáticos que eu e você temos hoje. Ele ia dar um show, um banho, todos nós. Como que esse homem ia alcançar pessoas com o conteúdo cristão que ele tinha? Paulo, ele foi uma influência também no formato virtual. Conquanto não fora em narrativas, em redes sociais, presta atenção. Eu e você usamos os tais emoticons, nós usamos do vídeo, do áudio, a gente escreve, a gente desenha. De alguma forma há uma narrativa, há um elemento de comunicação que eu e você utilizamos. Paulo utilizou compartilhando e influenciando através de cartas. Há uma geração aqui que vai falar: o que é isso? Carta? Não é carta de motorista, não é essa que eu estou falando. Para quem é a geração nova não sabe o que é carta, carta era pegar um pedaço de papel, no caso de Paulo aqui, um pergaminho, né, e escrever com a mão, né, manuscrito, não era datilografado, digitado, era manuscrito, e ele enviava usando o correio da época, ou algum servo que estava com ele, algum irmão em Cristo, para levar essa carta até outro lugar.
Então Paulo compartilhou e influenciou também a lei presencial de maneira virtual. Ele não estava lá, mas a vida dele ia através de uma narrativa, e dessa narrativa através das cartas. E eu vejo esse servo de Deus sendo esse influencer também no formato virtual, compartilhando o seu amor verdadeiro. Paulo, através das cartas que ele escreveu às igrejas, e eu vou citar apenas algumas aqui, que não daria tempo de citar todas as 13, compartilhou seu amor verdadeiro. Abra comigo lá em Filipenses capítulo 1, versos 23 a 25. Alguns textos eu vou pedir para que você abra, para que leiamos, você acompanhe. Outros eu vou pedir para que você anote, apenas ouça eu lendo e leia durante a semana em casa. Filipenses, capítulo 1, versos 23 a 25. Olha como Paulo compartilha o seu amor verdadeiro por aqueles irmãos. Verso 23: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparável melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Aqui no caso é vivo, tá? Verso 25: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Termine de ler comigo. Para o vosso progresso e gozo da fé. O apóstolo Paulo chegou num momento de um serviço a Deus, de uma intimidade com Deus, de entender o que seria a vida na glória, que ele desejou partir. Enquanto tem gente que tem medo de morrer, Paulo estava com vontade de Deus dar uma chamadinha nele. Mas Paulo amava tanto aqueles irmãos, que eles falam assim: ó, é incomparável que eu vou viver na glória com Deus. O que eu vivo com vocês aqui é incomparável na glória, mas por amor a vocês, continuo aqui, porque eu quero ver o progresso de vocês, o crescimento de vocês. Isso é compartilhar e influenciar através de cartas o verdadeiro amor. Paulo compartilha de forma prática e abnegada o quanto de fato os irmãos tinham valor para ele e o quanto eles amavam. Uma outra coisa que ontem eu ia até uma conversar, falar assim: nossa, tem gente que encontra uma pessoa desconhecida, em uma semana se torna amiga, na segunda semana já começa a mandar as coisas que ama. Ah, eu te amo, amigo, te amo, amiga. Aí faz 2 semanas que conhece e não fala que ama. Fala, nossa, como é que é esse negócio? É um barateamento da expressão amor e de fato daquilo que é amar. Fica tão fácil, tão barato. Paulo, ele é aquele que foi influência também virtualmente, porque não estava em todos os lugares, mas mandava carta, compartilhando em parceria. Paulo é aquele que ele não compartilha aquilo que Cristo fez na vida dele, só ele chamava outros: vem comigo, fala junto comigo aquilo que eu quero compartilhar e influenciar outros. Filipenses capítulo 1, verso 1, você já está com Filipenses aberto? Olha o que diz aqui: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo, ele gostava tanto de compartilhar Jesus Cristo e influenciar outras pessoas com aquilo que Cristo era e tinha feito na vida dele, que ele chamava outros que tinham passado pela mesma experiência. É gostoso quando mais de uma pessoa tem outro lado dele dizendo assim: nós vivemos essa experiência com Cristo e ela é maravilhosa. Paulo é aquele que compartilhava também em parceria. Ele fez coro com Timóteo. Paulo também compartilha a necessidade de ser exemplo. Paulo, ele compartilhou através das cartas a necessidade de que o cristão venha a ser exemplo. Filipenses capítulo 4, verso 8. Esse texto eu peço que você abra lá comigo. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia aí onde você está utilizando o seu celular, o seu equipamento eletrônico. Acesse a Bíblia. Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Paulo compartilhando a necessidade de ser exemplo. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso, automaticamente aquilo que você vai compartilhar, aquilo que você vai influenciar. Verso 9: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai,
e o Deus da paz será convosco. Repitam comigo aqui, mesmo assentado. Tudo que é verdadeiro. Para um pouquinho. Paulo fala, tudo que é verdadeiro, que vocês viram, ouviram e viram em mim, eu influenciei vocês, eu compartilhei isso com vocês. Então sejam assim, façam o mesmo, compartilhem o mesmo, influenciem outros da mesma maneira a qual influenciei vocês. O que aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes é em mim. Será que esse homem foi uma influência por excelência ou não? Uma influência por excelência. Ele chama a responsabilidade para si e chama os irmãos para chamar a responsabilidade para eles. O quanto eu e você estamos sendo vistos, lidos e ouvidos na nossa narrativa de vida. Paulo compartilha também os seus sofrimentos. Paulo compartilha os sofrimentos dele não para se vitimizar ou para se sentir coitadinho. Paulo compartilha os seus sofrimentos com o objetivo de fortalecimento dos demais. É incrível que eu aprendo com a vida desse homem. Filipenses 4, versos 12 e 13. Fica aberto aí, acessado aí. Olha o compartilhar de Paulo dos sofrimentos dele para fortalecer os demais. Ele queria influenciar os outros compartilhando o sofrimento dele. Influenciar os outros a serem como ele. Aprender também a viver na luta e na dificuldade. Capítulo 4, verso 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, quanto também sei honrar. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele termina dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele compartilhou o sofrimento dele com o objetivo de fortalecer os demais. Paulo diz, eu sei estar humilhado, eu sei passar pela fome e pela escassez. E ele fala, eu sei porque tudo posso naquele que me fortalece. Agora eu quero trazer aqui para nós. Olha para mim aqui. Imagina Paulo. Deixa eu ver se meu celular está aqui. Aqui. Imagina Paulo. Fique imaginando Paulo usando o WhatsApp. Aquele que todos nós temos acesso. Ou uma outra mídia social que você usa. Imagine Paulo usando aquela mídia social que você usa, que eu uso. Hoje. Postando e compartilhando. Mais ou menos assim. Bom dia, irmãos. Aqui é o apóstolo Paulo. Eu estou usando o WhatsApp ou outra mídia social. Irmãos, é o seguinte, bom dia, mas ontem foi dureza, irmãos. Ontem eu fui humilhado, açoitado em praça pública, mas eu suportei tudo, graças a Jesus Cristo que me fortalece. Sem vitimismo. Tem gente que quer ficar compartilhando o sofrimento dela para ver se mais pessoas têm um pouquinho de dó dela. Não acontece isso com ninguém, certo? Não existe carência com ninguém. Paulo, ele compartilha os sofrimentos dele e diz, eu posso passar por isso em Cristo que me fortalece. Posso isso e tudo mais, porque Cristo me fortalece. E Paulo está dizendo isso não para se mostrar como um bom, mas é para ajudar os outros a se fortalecer e aprender a lidar com as lutas da vida. Agora a gente gosta de compartilhar bastante coisa, né? Já amanheceu, é outro dia. Paulo de novo. Bom dia, irmãos, no grupo. Hoje de manhã acabei de ser picado por uma serpente. E olha que eu estava ainda para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Numa maldita ilha de Malta, fui picado por uma serpente. Quase que maldita Malta, né? Não, ele não falou isso. Irmãos, eu estava viajando, pregando o Evangelho. Acabei de ser picado por uma serpente. Mas eu posso passar por isso em Cristo que me... Ele não fica, ó... Tem um dó de mim, fala para os outros lá, coitadinho do Paulo. Não, é para fortalecer os outros. A vida continua. Paulo, ele compartilha a sua humanidade, da sua necessidade, da sua carência, da graça, da misericórdia de Deus. Paulo não fica postando e pagando uma de bom, de todo certinho. Ele também se mostra como os demais, falhos pecadores. Essa semana, em um dos meus aconselhamentos, não vem ao caso quem, eu compartilhava com uma pessoa assim, olha, não se ache pronto e não queira estar sempre certo para orientar o outro a respeito da palavra de Deus. Enquanto o outro olhe para a sua vida e fala, mas você está fazendo isso, eu estou falando da Bíblia e eu sou pecador e estou tentando resolver isso.
Porque tem gente que acha que porque alguma coisa ainda não está acertada na vida dela, que ela não tem autoridade de falar de Jesus para outra. Tem, porque todos nós temos alguma coisa errada, que ainda precisa ser acertada. E o apóstolo Paulo é esse que, como influência, ele compartilha: irmãos, eu sou igual a vocês, mas eu continuo compartilhando a palavra de Cristo. Romanos capítulo 7, versos 8 a 20, anota para você conferir durante a semana. Romanos 7, versos 8 a 20. Eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Desventurado homem que sou, quem me livrará disso? E ele fala depois: graças a Deus por Jesus Cristo. Ele fala: o bem que eu quero fazer, quando eu vejo eu não estou fazendo, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo eu já estou fazendo. Paulo diz assim: eu também peco, eu também erro, eu também tenho limitações e fraquezas como vocês, mas eu estou lutando pela santificação. Eu não estou me desculpando nos pecados, nas minhas fragilidades. Eu quero compartilhar com vocês que eu também estou lutando pela minha santificação. Paulo compartilha suas falhas, sim, mas com desejo maior de santificação. Em Filipenses 3, versos 12 a 14, ele fala disso. Ele fala para os irmãos assim: olha, eu não tenho obtido essa perfeição que eu falo para vocês irem atrás, como eu também preciso ir. Irmão, eu não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as demais, prossigo para o alvo em Cristo Jesus. Paulo, ele compartilha suas fraquezas, mas ele compartilha o seu desejo de santificação, buscando influenciar outros a saberem que também tem fraquezas, mas que não devem ficar se escorando nelas e buscar o processo de santificação. Eu quero concluir aqui essa nossa reflexão. E aqui eu quero dizer a você e a mim: eu não estou aqui de forma alguma, viu, meus irmãos e irmãs presentes e os que estão virtualmente aqui conosco, eu não estou de forma alguma pretendendo ser um agente regulador do que você vai continuar a postar ou não postar, do que você vai continuar a conversar ou não conversar com as outras pessoas. Mas como pastor, pregador da palavra de Deus, eu estou aqui para trazer para você e para mim, para que seja feito grande, criteriosamente, uma avaliação nas nossas narrativas de vida, tanto presencialmente quanto virtualmente. Isso nós precisamos fazer, seja no formato presencial, seja no formato virtual. Nós precisamos rever o que estamos postando, o que estamos falando. O Congresso Nacional, como eu falei na introdução, assim como outros órgãos de outras nações, eles perceberam a necessidade de lembrar a sociedade em geral que a mídia não é terra de ninguém. Você já ouviu essa frase? O pessoal acha que a mídia, a rede social é terra de ninguém. E lá eu faço, desfaço o que eu quero. Não, não é. O Congresso Nacional vem lembrando isso. E que você e eu não somos donos de nós mesmos. Certo ou errado, você viu, se você acompanhou o mínimo de notícias, quantas pessoas estão presas até hoje porque acharam que podia falar o que queria. Se está certo ou errado, não é esse o propósito. Às vezes falta sabedoria, falta um pouquinho de a simplicidade da pomba e a sagacidade da serpente em nós. Tem hora que você tem vontade, eu tenho vontade de falar um monte de coisa, mas vamos ser um pouquinho mais inteligente. Não convém. Isso não é ser covarde, isso é ser inteligente. Não convém. Deixa para falar na hora certa, do jeito certo, bem sustentado, bem assentado. O Congresso está avisando isso. Agora vale ressaltar que nós não estamos aqui debatendo se é verdade, se vai ser censura, se vai ser controle. Eu vim aqui para dizer para você o que a palavra de Deus nos lembra hoje. E a palavra de Deus nos lembra hoje, assim como nessa narrativa e em outras, que nós pertencemos a nós. Ninguém vai completar, né? Alguém é dono de si mesmo aqui? Quem é o nosso dono? Deus. Se eu chamo Jesus Cristo de Senhor, eu estou dizendo que Ele é Senhor, Ele é dono da minha vida. Assim como Paulo disse que Jesus era Senhor, dono da vida dele. E ele buscava ser o influencer e compartilhar os valores do reino de Jesus Cristo de Nazaré, implantar o reino de Deus aqui na terra. A palavra de Deus me ensina e te ensina hoje a ser essa influência de Cristo Jesus. Temos narrativas que levem vida para as pessoas,
desse século no qual eu e você vivemos. Tomar cuidado com as futilidades, com as coisas vazias, nada com nada. Vamos usar os recursos que Deus nos tem dado para compartilhar mais propriedade. Por favor, entendam, tá? Não estou falando nada contra os seus passeios, a sua existência. Não estou falando contra isso. Isso aqui é o seu direito. Mas será que não tem mais nada de valor para ser compartilhado? Para influenciar. Narrativas que transcendam a minha e a sua existência. Vamos parar um pouquinho de falar de nós mesmos. Vamos falar um pouquinho da influência de Jesus Cristo em nós. Mais uma vez, estou tomando muito cuidado aqui nessa conclusão. Divulgue a sua empresa, divulgue o seu negócio. Não estou falando contra isso, é normal, também faço isso. Mas eu estou falando a respeito das influências e das narrativas de vida que as pessoas têm lido em você, têm lido em mim, quando entra lá no teu e no meu Facebook, no Instagram, no WhatsApp. O que eles estão lendo? Ou então quando eles estão te vendo em rodinha, no bairro, na casa, ou conversando com um, conversando com outro. Que tipo de influência você e eu estamos fazendo? Uma maneira muito prática que você podemos aplicar nesse comportamento presencial e virtual é começar a fazer esse tipo de pergunta. Porque Paulo está dizendo aqui, voltando ao capítulo 3, versos 2 e 3, ele diz assim, vós sois carta de Cristo, lida por todos os homens. É isso que está escrito aqui em 2 Coríntios 3, 2 e 3? Eu e você somos cartas de Cristo, lida por todos os homens. Enquanto isso eu chamo o pessoal da música aqui, que já tem um gancho para a conclusão dessa mensagem. Mas o que as pessoas estão lendo, o que elas estão ouvindo, o que elas estão vendo, em mim e em você, presencial ou virtual. Uma outra dica, não estou aqui para regulamentar, mas dizer o que a palavra de Deus diz, o que convém, o que não convém. Mas o que eu e você temos acessado, vale a pena? Aquilo que eu e você ficamos acessando, às vezes eu estou em casa lá com o celular, estou trabalhando e às vezes desvio, fazer outra coisa, e até uma chega perto e fala, não fica pestando, perdendo tempo com coisa que não vale a pena não, foca aí no que você está fazendo, porque às vezes a gente perde o foco e começa a pestar, né? Começa a olhar um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente estava fazendo. O que você e eu temos acessado? Vale a pena continuar acessando? Seu tempo é tão precioso, meu tempo é tão precioso, e aqui não é só nas mídias sociais não, viu? É na TV também. O que você mais acessa para assistir? Teve uma pessoa que veio compartilhar comigo aqui de necessidade de tema para a EBD que a gente está inovando aqui. E eu não falei isso para ela, mas eu achei interessante o tema que ela falou. O pastor trabalha isso também, foi ótimo. Mas quando eu ouço pedagogos, psicólogos, psiquiatras, uma das coisas que mais tem adoecido e deprimido pessoas, sabe o que é? Ficar assistindo um programa de desgraça. Tem gente que amanhece, entardece, se é que existe essa expressão, e anoitece assistindo só notícia ruim. Os aqui e agora da vida, né? Já deu, tá passado já. Só notícia, só desgraça. Isso aí causa um mal na tua mente, na tua alma. Isso acaba adoecendo. Vale a pena continuar acessando isso? Porque o que eu e você ouvimos, vemos e acessamos acaba nos formatando e a gente transfere isso às pessoas. As pessoas veem, ouvem e leem isso em nossa narrativa de existência. Leia isso em nossa vida. Então busquemos, vamos conjugar no plural, busquemos acessar e fazer parte de grupos virtuais ou presenciais que tenham valores no reino de Deus, aquilo que vale a pena continuar a ouvir. Essa semana, mais uma vez, eu tive que parar e falar assim, esse grupo aqui só está me torrando a paciência. Deletei. Esse grupo aqui não vale a pena mais participar, só me toma tempo e não leva a nada. Tem um monte de grupo aí que não leva a nada. Tem um monte de site que não leva a nada, a não ser a perdição e perda de tempo. Nós precisamos fazer isso. Eu e você como cristãos, não precisamos de um congresso se reunido para falar o que a gente fala, como fala, o que a gente acessa, quando não acessa. Porque nós já temos o que nos regula. Palavra
conquanto somos obedientes às autoridades. Mas antes delas nos falarem, a palavra de Deus já nos fala. E Paulo fez isso. E Paulo me faz lembrar que eu preciso disso. Vamos ficar em pé? Aquilo que eu e você temos acessado, com quem nós temos andado. Tem um ditado, é ditado popular, não é bíblico, tá? Por favor, estou abrindo um parênteses. Diga-me com quem tu andas, eu direi. Isso é ditado, tá? Mas a palavra de Deus fala por onde andamos, com quem compartilhamos, com quem vivemos. Você quer ter uma narrativa cada vez melhor na sua vida? Eu quero ter uma narrativa cada vez melhor na minha vida? Andemos mais com Jesus de Nazaré, para que Ele imprima em nós valores do reino de Deus, para que leiam em nós, aqueles que nos veem presencialmente e nos veem virtualmente, valores de Jesus de Nazaré. Essa é a proposta que nós vamos cantar agora, andar mais com aquele que tem muito a imprimir em nós. Nós vamos cantar em japonês. As crianças cantam mais. Esse cântico é uma verdade na palavra de Deus que vai encaixar na mensagem a qual nós estamos para pregar. Andemos mais com Cristo. Acessemos mais a Cristo, para que Cristo seja mais impresso em nós. E que as pessoas leiam em nós, no nosso compartilhar presencial e virtual, valores de Cristo Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor bendito e eterno Deus, obrigado pela vida do apóstolo Paulo, que se permitiu ter os valores de Cristo Jesus impressos na vida dele e decidiu compartilhar e influenciar outras pessoas a despeito da vida de Jesus na vida dele. Obrigado pela tua palavra que nos faz lembrar dessa verdade hoje, em um contexto de mundo onde nós vivemos no meio de tanta informação, de tanto compartilhar, que por vezes nos vemos perdidos no meio de tudo isso. E que o Senhor, Deus, na voz do Teu Espírito que é santo, na Tua palavra que lemos e compartilhamos aqui hoje, continue a falar em mim e em meus irmãos e irmãs aqui e naqueles que estão conectados conosco. O que vale a pena continuarmos acessando, compartilhando, influenciando as pessoas. Nos ajuda a rever isso. Nos ajuda a sermos homens e mulheres cristãos que antecipa resoluções do Congresso Nacional, que tem uma voz santa, a palavra de Deus, para uma sociedade perdida e confusa, tão mal influenciada. Nos ajuda a ser como Paulo foi, homens e mulheres influências de valor, influências de Cristo Jesus na vida das outras pessoas. Faz isso em mim, faz isso na vida dos meus irmãos e irmãs. Nos usa como instrumento de poder nas tuas mãos. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós temos mais um cântico e eu quero te convidar a continuar em pé, porque nós vamos cantar, e enquanto nós cantarmos, nós vamos participar da ceia do Senhor, assim como fizemos no mês passado. Você virá aqui à frente pelo corredor central e voltará pelo corredor lateral,
para pegar do vinho e pegar do pão. E aí você vai voltar ao seu lugar, esperar que todos venham, e aqueles que não puderem vir, depois eu vou até você servir o vinho e o pão, para que nós possamos dizer nesse rito, nesse sacramento da Santa Ceia: Jesus, obrigado pela salvação, mas também, Jesus, seja mais impresso em mim. Eu quero mais do Senhor em mim, eu quero compartilhar mais do Senhor, e que você possa ser grato a Deus. Faça essa oração, moço. Quando nós cantarmos, venha aqui à frente, pegue do pão, pegue do vinho e volte ao seu lugar. Espero que todos se sintam. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Te abençoe, meu irmão. Abençoe a vida do seu irmão enquanto você Preciosa canta. é a nossa comunhão. Somos corpo de Cristo. Somos como assim registrado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vencendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vencendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Alguém mais precisa ser servido aí na congregação? Ergue a mão que eu vou até você. Todos vieram. Vieram, ok.
Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 26 em diante, Jesus Cristo ele estava comemorando a ceia pascal com os seus discípulos. E ali ele então institui a Santa Ceia, a ceia do Senhor, não mais a pascal, mas a libertação que ele traria para o seu povo, aqueles que estaria sendo salvo, iria salvar, através do pão e do vinho, dizendo que o pão era o corpo dele que seria partido na cruz, entregue na cruz, por amor aos pecadores. E usando o vinho para simbolizar o seu sangue que seria derramado, como o sangue do cordeiro, que era derramado no passado, para purificar os pecados. O sangue de Jesus foi derramado na cruz por nós. Então nós vamos, nesse momento, orar mais uma vez, agradecer a Deus, consagrando esse momento como um momento de sacramento, um momento de reconsagração ao Senhor, fazendo ponte para a mensagem de hoje. Não comer o pão e beber o vinho, ou comer o pão e beber o vinho, mas dizer: Senhor, imprima mais de Ti em mim, para que as pessoas leiam e vejam mais em mim, Senhor Jesus. Amém. Pai querido, obrigado pela sua vida entregue lá na cruz, por mim, pelos meus irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos amou e por graça e misericórdia nos acolheu. Muito obrigado, Deus. E hoje nós estamos aqui sendo desafiados a comermos desse pão e bebermos desse vinho, agradecidos a Ti pela salvação, mas desejosos, ó Deus, de ver o Senhor sendo cada vez mais impresso em nós mesmos, os valores do Senhor, para que possam cada vez mais ler em nós e ver em nós e ouvirem de nós os valores do Senhor Jesus. Faz isso em cada um de nós, faz isso na minha vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Coma do pão e beba do vinho, e agradeça a Deus pela salvação que Ele te deu. Depois você pode se assentar. Jesus ele foi assunto aos céus poucos dias depois que ele saiu com seus discípulos. Depois que ele tomou da ceia seus discípulos, ele foi preso, foi levado a julgamento, 3 dias entre a sua morte e ressurreição. Depois apareceu mais 40 dias aqui na terra falando com seus discípulos. Depois ele foi assunto aos céus. Mas Jesus, antes dele ser assunto aos céus, ele deixou uma incumbência dos seus discípulos: ide por todo mundo, ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Jesus ele falou assim: aquilo que eu influenciei vocês, aquilo que eu imprimi na vida de vocês, que vocês influenciem, que vocês imprimam isso, que vocês sejam vistos e lidos na vida de vocês, na existência de vocês, aquilo que eu imprimi em vocês. É isso que Jesus espera de mim e de você, ao sairmos desse lugar, por onde nós passarmos, nas nossas conversas presencialmente, nos nossos usos midiáticos, também na TV. É isso que Jesus espera de mim e de você, que as pessoas olhem em nós o reino de Deus. Eu quero clamar a bênção de Deus sobre nossas vidas. Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, assim como Moisés pediu para Abraão para encorajasse o povo e orasse ao Senhor pedindo que o Senhor abençoasse o povo, eu estou aqui como um de todos os sacerdotes, homens e mulheres salvos em Cristo Jesus na face da terra, dizendo que o Senhor levante o rosto sobre cada um de nós, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós,
Que o Senhor continue conosco na nossa caminhada. E assim como o apóstolo Paulo, no final de sua carta, eu também, como um, no meio de tantos homens e mulheres, sacerdotes, filhos e filhas do Senhor, clamo ao Senhor para que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o amor de Deus, nosso eterno Pai, para que a comunhão e o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, para que vivamos o que fomos desafiados a vivermos hoje, como verdadeiros influências de Cristo Jesus. Faz isso, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma pergunta, bem rápido, levanta a mão. Quem recebeu na lista de transmissão lá no WhatsApp que o pastor e o presbítero Paulo mandou sobre o arrochar? Levanta a mão bem rápido. Ok. Receberam. Eu mandei para todos, tá? É que lá no meu WhatsApp eu consigo ver quem recebeu e quem leu. Mas tem alguns que receberam, mas não aparece quem leu. Eu sei que tem alguns mecanismos aí para quem viu e leu, mas aparece como que não leu. Então eu espero que todos tenham lido. Então eu não vou ser redundante aqui nessa questão. Essa decisão foi tomada com análise, com o pé no chão, com seriedade. Por isso que a data foi postergada para o segundo que você mesmo colocou o teu nome. Então não foi nada tomado assim, acordamos com vontade de que não vai ter. Não, foi pesado, foi ponderado. Então nós gostaríamos que a partir do mês que vem você estivesse aberto para participar então da nova data que nós já tínhamos colocado, que é para outubro. E assim você vai poder diluir mais ainda o parcelamento. Aqueles que vêm pagando como eu estou pagando, vamos continuar pagando, mas diluindo mais ainda. Tudo que foi pago não é perdido, assim como nós colocamos lá. Isso vai acontecer. A dona do lugar foi muito condescendente, foi muito bacana e falou: não, eu entendo a verdade de vocês, vamos postergar então para outro. Tá ok? Recado dado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A partir do domingo que vem o presbítero Roberto já começa a conversar com vocês sobre o encontro de casais que vai ter dia 12 de junho. Eu vou à porta para cumprimentá-los. Eu gostaria que nós saíssemos daqui cantando Somos Corpo, e assim bem ajustado. Deus abençoe.